Opa! Olá, minha gente, boa noite. Eu estava aqui online convidando o pessoal pelo Instagram, mas agora sou olhos e ouvidos para vocês. Então, quem quiser, todo mundo já sabe, né? Como é que aqui funciona. Quem quiser falar, pode levantar a mão, pode abrir a câmera, enfim, fiquem à vontade, esse espaço é nosso, tá? Hoje, especificamente, esse nosso encontro de mentoria está sendo aberto para não alunos, tá? Então, a gente vai ter aluno e pode ter gente de fora, tá? Só para quem é meu aluno ficar por dentro aqui da dinâmica de hoje. Qualquer momento, tirem suas dúvidas. Então, deixa essa moto passar barulhenta. A proposta de hoje é realmente da gente mostrar para vocês algumas dicas na escolha dos progestagênios, tá? E alguns conceitos que às vezes passam batido aí. Então, primeiro, o que é o progestagênio na terapia hormonal? Então, eu ia até fazer um post e não deu tempo, né? Mas o que eu ia convidar vocês, se vocês sabem escolher quem é o parceiro ideal. Então, um parceiro ideal, ele tem várias características, né? E para cada pessoa vai ter uma característica. Um parceiro que, enfim, que seja estudioso, uma pessoa atenciosa, que venha de boa família. E no caso do progestagênio, ele tem que ser um parceiro ideal, né? Então, na terapia hormonal da menopausa, o estrogênio, ele é quem é o carro-chefe, né? É quem é a estrela ali que promove o alívio dos sintomas do climatério. Então, o progestagênio vai ser aquele parceiro ideal. E quais são as características deste parceiro ideal? É aquele que promova uma melhor proteção endometrial, não diria uma melhor proteção endometrial, mas uma proteção endometrial suficiente para não gerar um aumento do risco de hiperplasia ou de câncer endometrial, ou mesmo de um sangramento desfavorável. E é aquele que promove essa segurança endometrial com a menor possibilidade de efeitos colaterais ou de riscos associados. Então, de efeitos colaterais, como, por exemplo, distensão abdominal, edema, excesso de pelo, oleosidade, ou então riscos associados, como, por exemplo, a terapia hormonal combinada com progestagênios sintéticos, se associa a um maior risco de câncer de mama do que aos progestagênios mais neutros ou a própria progesterona natural micronizada. Então, este é o parceiro ideal do estrogênio. É um progestagênio que promova a proteção endometrial suficiente, adequada, com menores efeitos colaterais e menores riscos associados, tá? Essa é a escolha do progestagênio. Esse é o objetivo primordial quando a gente faz essa seleção, tá? Então, partindo daí, eu vou usar aqui o bulário nesse nosso guia aqui para me conduzir na apresentação. Em termos de material de estudo para vocês, tem um documento. Até hoje à tarde eu revisei. Ele é um documento da Sociedade Britânica de Menopausa. Se vocês não conhecem, é uma ótima sociedade para retirar materiais de leitura, de consulta e até materiais para as pacientes, tá? Então, é a Sociedade Britânica de Menopausa, a BMS. Ao final aqui da aula, eu vou encaminhar para vocês esse key point, tá? Eles fazem alguns materiais chaves, assim. Eles chamam de Tool for Clinicians, então materiais para médicos, né? Ferramentas para médicos. E aqui, esse especificamente, era progestagênios e proteção endometrial. Então, eu vou migrar pelo bulário e por esse materialzinho aqui da Sociedade Britânica de Menopausa. Então, como eu falei para vocês, o quesito mais importante do progestagênio é que ele promova proteção endometrial. Então, sabendo disso, é interessante que vocês saibam que, conclusões óbvias, né? Pacientes sem útero ou esterectomizadas por outras causas, exceto endometriose, não têm indicação de fazer uso de progestagênio, tá? Porque o objetivo dele é fazer proteção endometrial. E
existe uma opção entre utilizar progestagênios de forma contínua ou então de forma cíclica ou sequencial. E a gente tem que compreender que o uso contínuo do progestagênio, ele se associa a um efeito neutro. E alguns estudos até mostraram um relativo efeito protetor sobre o risco de câncer de endométrio. Então, o uso sequencial, também chamado de cíclico do progestagênio, que é aquele uso por determinados períodos do mês, né, por uma sequência de dias do mês, que varia a depender do progestagênio, de uma sequência de 10 a até 14 dias do mês. Esse uso, a partir de 5 anos de uso de um regime dessa natureza cíclica ou sequencial, ele se associa a um aumento do risco de sangramento desfavorável, hiperplasia endometrial e câncer de endométrio. Portanto, o regime sequencial ou cíclico é um regime de transição, tá? Então, é o regime da perimenopausa, da transição menopausal. Não é um regime para uso de longa data, tá? A gente vai utilizar esses regimes sequenciais por um período de até 5 anos. A partir de 5 anos, mas geralmente muito antes disso, a gente já faz a substituição por um regime contínuo, certo? Então, essa é a primeira regrinha básica, a segunda, na verdade, né? A primeira é que apenas as mulheres que precisam de uma proteção endometrial, ou seja, que têm útero, ou então que tenham, por acaso, feito uma histerectomia subtotal, ou que tenham feito uma histerectomia por endometriose profunda e que tem aí possíveis focos em cavidade. Nessas situações, elas têm indicação de utilizar progestagênio em sua composição de terapia hormonal, certo? Essa é a primeira regra. A segunda regra é o tipo de regime que é utilizado. Sim, porque um regime combinado, ele é descrito de duas formas, que é o contínuo ou sequencial, a depender da forma de uso do progestagênio, né, da ciclicidade, do período de uso. Então, o regime contínuo é aquele que faz uso da combinação de um estrogênio diário associado a uma progesterona diária. E o regime sequencial, e aí varia, a depender do tipo de progestagênio. Para a progesterona micronizada, que é uma progesterona bem neutra, a indicação é de que a gente utilize por no mínimo 12 dias, certo? A progesterona micronizada, o uso por 10 dias apenas, já se associa a um aumento do risco. Existe também um outro regime, que é dito um regime estendido, tá? Alguns colegas acabam utilizando o uso, por exemplo, por 10 dias de progesterona a cada 3 meses, certo? E esse regime já se mostrou não ser seguro, podendo levar a espessamento endometrial. Portanto, esse é um regime não recomendado, é um uso off-label do progestágeno e não é aconselhado por nenhuma sociedade médica de climatério, certo? Então, vamos seguir aqui nos tipos de progestagênio. Então, ficou bem claro para vocês que o objetivo do progestagênio, gente, não é melhora de padrão de sono, tá? Não é, enfim, na literatura, o que se tem para uso de regimes combinados é mulheres com útero ou que necessitam de proteção endometrial por terem focos residuais de endometriose ou porque tiveram um tratamento para câncer de endométrio bem inicial, e aí se considera um uso de uma TH combinada, ou então porque foram submetidas a uma ablação endometrial ou a uma histerectomia subtotal. E aí, nessas situações especiais, eu vou tecer alguns comentários com vocês. Mas a gente precisa saber do outro lado, que é o segundo objetivo, ter menos efeitos colaterais, e o terceiro, ter menos riscos associados. Então, nós vamos aqui, essa primeira tabela aqui do ovulário, ela traz especificamente a terapia estrogênica isolada, certo? Essa terapia estrogênica, pessoal que está na live no Instagram, entra lá no Zoom, que aí vocês vão ver minha tela aqui e conseguem acompanhar melhor a aula, tá certo? Mas se quiserem ficar no Instagram, fiquem à vontade. Se quiserem ir para o Zoom, é só clicar ali para entrar no grupo de WhatsApp e lá tá fixada a nossa reunião do Zoom. Então vamos lá. Vou pular aqui para a segunda janela, que são
que é da terapia realmente hormonal combinada. Então, eu vou falar dos progestagênios que a gente tem aqui. Esse aqui são os de via oral. Então, por via oral, a gente tem, olha só, vocês veem que noradiosterona é bastante, né, utilizada. Então, ela está presente no Nativa Pro BD, no Nativa Pro, no Suprele, que não está sendo muito bem encontrado, está com uma produção descontinuada. O Femoston contém dihidrogesterona. O Angelique e o Cess são iguais e contém drospirenona. E o Suprema é com noradiosterona. Então, vocês vejam que um progestágeno muito utilizado em terapia hormonal é o acetato de noradiosterona. E observem bem, sempre que há um aumento da dose do estradiol, ó, de 0,5 foi para 1, há também um aumento da dose da noradiosterona, ou do progestagênio que tiver nessa composição. Por quê, gente? Porque a progesterona não protege da ação estrogênica sobre o endométrio. Então, à medida que a gente tem doses aumentadas do estradiol, a gente também precisa de contrapor essa ação estrogênica endometrial a partir de um progestágeno de dosagem maior, né? Então, sempre que vocês vão ver uma composição, ó, quanto maior o estradiol, o progestágeno também vai aumentar. O Femoston Conte, gente, já contém a dihidrogesterona, tá? A dihidrogesterona tem um perfil mais neutro. O acetato de noretesterona, que é bastante utilizado, ele é um progestágeno androgênico, tá? Então, é um perfil que há uma ação no receptor de progesterona, primordialmente, mas ele também tem afinidade pelo receptor de testosterona, já que é um progestágeno de origem, né, a partir da testosterona. Então, há um efeito mais teórico do que realmente evidenciado na prática, por exemplo, de poder levar a um excesso de pelos ou de poder ter um impacto positivo sobre a libido, de poder ter impacto sobre o perfil lipídico, mas confesso que na prática eu não consigo identificar essas variações ou esses efeitos colaterais com o acetato de noradiosterona, tá? Utilizo não tanto as opções orais, acabo utilizando muito acetato de noradiosterona porque é o único progestágeno que a gente tem em adesivo, certo? Então, acabo utilizando bem o System Count, eu não identifico na prática esses efeitos colaterais de um progestagênio de perfil androgênico. Mas sempre que eu quero prescrever por via oral, o tipo de terapia hormonal que eu mais prescrevo é o Femoston Conte. Então, ele contém estradiol de 1 miligrama com a dihidrogesterona de 5, certo? Aqui no Brasil, nós temos o Dufaston, que é a dihidrogesterona isolada, né? Só que é de 10 miligramas, a gente não tem de 5. E aí, outra composição interessante é o Angelíqueo Sessi, que contém um progestágeno que, ao contrário da noradiosterona, né, tem um perfil anti-androgênico, então teria os efeitos diferentes dos relacionados aos progestágenos androgênicos, tá? Então, o que que teria de vantagem? Ele poderia levar, por exemplo, no caso da drospirenona em si, por sua ação também no receptor de aldosterona, tem aquele efeito de redução de edema, de uma possível menor tendência a fazer mastalgia, tá? Que é relacionada muito a esse impacto no edema também. E tem o perfil androgênico padrão aí, né? Então, pacientes com oleosidade, com acne, isso aí a gente vê muito mais impacto em pacientes que precisam de contracepção do que necessariamente na terapia hormonal. Também há uma tendência a reduzir a pressão arterial em pacientes hipertensas, mas não leva à hipotensão em pacientes normotensas, certo? O Suprema só há uma variação, gente, em relação à dose da noradiosterona. Então, vejam, ó, que o estradiol subiu de 0,5 para 1 miligrama e no Suprema é de 2 miligramas. E o acetato de noradiosterona, ele também aumenta a dose. Então,
A dose do progestágeno, ela é pareada em relação a dois fatores. O primeiro deles é em relação à dose do estradiol, que é justamente o efeito dele que é contrabalançado. E o segundo deles é em relação ao regime de prescrição. Então, se a gente está prescrevendo um regime contínuo, a gente vai utilizar uma dose menor. Já se é um regime sequencial, em que só é fornecido por determinados dias do mês, aí a gente vai dar uma dosagem maior, certo? Então, descendo aqui, ó, na via transdérmica, a gente praticamente só tá com esse adesivo aqui, que é o System Conte. E como eu falei para vocês, eu acabo utilizando muito acetato de noretisterona por prescrever o adesivo e por ser o único, né, o único tipo de progestágeno em formulação não oral, tá? Por via transdérmica. Então, aqui vai ficar um lembrete muito importante, tá? Uma informação que não pode ser esquecida. Não há absorção eficiente da progesterona natural micronizada por via transdérmica. Então, não existe nenhuma formulação transdérmica, nem em adesivo, nem em gel, nem em creme. Não existe nenhum tipo de formulação não oral da progesterona que possibilite uma absorção adequada com o efeito endometrial. Então, estão descartadas as formulações manipuladas de progesterona micronizada. E isso, gente, é no mundo inteiro, tá? Aqui, nesse manual que eu estou apontando para vocês, da Sociedade Britânica de Menopausa, ele pontua muito bem isso. Vou até ler para vocês como é que ele traz aqui, para não dizer. Ó, progesteronas presentes nas formulações manipuladas de terapia hormonal são manipuladas como cremes ou preparações vaginais pelas farmácias de manipulação. Elas não seguem as mesmas padronizações das agências regulatórias e não foram cientificamente avaliadas em ensaios clínicos randomizados em relação à efetividade e segurança sobre placebo ou terapia hormonal convencional. Estes produtos manipulados não são recomendados. Existem preocupações em relação à pureza, potência e segurança de formulações manipuladas, e há uma falta de evidências que sugira uma dosagem de progesterona nessas preparações transdérmicas que promova proteção endometrial suficiente. Além disso, muitos produtos entregam progesterona transdérmica em creme ou em preparações em gel e a absorção destas é variável, com flutuações teciduais que não promovem proteção endometrial suficiente. Pronto. Então, ele reforça bastante que não há uma recomendação para que a gente utilize essas formulações manipuladas, principalmente aquelas que contenham progesterona micronizada por via não oral. Então, vocês vejam que pela Agência Nacional Brasileira, que é a Anvisa, a gente só tem um tipo de adesivo. E isso é uma confusão que é feita bastante, achando que o System Conte não é bom o suficiente, porque ele é um regime combinado. Mas não, gente, o System Conte contém um outro tipo de progestagênio, que é a noretesterona. Essa é absorvida de forma adequada, e o System Conte foi sim submetido a ensaios clínicos randomizados que avaliaram eficácia, efetividade e segurança. Isso significa que ele não promove hiperplasia endometrial de forma significativa, certo? Então, quando ele é avaliado em relação à eficácia, significa que ele realmente promove a melhoria dos sintomas para os quais ele é prescrito, e em relação à segurança, significa que ele não promove efeitos indesejados, como o aumento do risco de câncer de endométrio, que seria um risco intolerável, certo? Então, não prescrevam progesterona micronizada por via não oral, seja em gel, creme, adesivo, não há estudos que comprovem uma absorção adequada. Então, vamos lá no esquema cíclico. O que que a gente tem? A gente tem o Femoston 1/10. Vocês já conhecem, ele tem a dihidrogesterona, certo?
Até aqui. Ah, tá escrito aqui. Estradiol de 1 mg com dihidrogesterona de 10. A cicloprimogina tem como progestágeno levonorgestrel. Então, o levonorgestrel é bem conhecido, principalmente dos colegas que são ginecologistas. É um progestágeno que é androgênico, né? Então, um progestágeno com um perfil levemente androgênico, mas que algumas pacientes têm uma sensibilidade importante, principalmente ao Mirena, por exemplo. Então, quem nunca usou um Mirena e teve aí pacientes com efeito colateral importante em relação à acne, oleosidade, acne nas costas, né? No dorso. Então, o levonorgestrel tem esse perfil, mas é um progestágeno do tipo androgênico, semelhante à noradsterona. E aqui tem o Climene. Aqui, gente, eu só vou corrigir uma coisa, porque o Climene tem uma dosagem maior, é de 2 mg. E ele é pouquíssimo usado, porque o progestágeno dele é a ciproterona, tá? Que é um progestágeno de perfil antiandrogênico, e até alguns anos atrás era considerada a primeira linha para pacientes com síndrome de ovários policísticos. Já caiu por terra essa questão, né? Para síndrome de ovários policísticos, é interessante que seja um progestagênio, uma formulação combinada, né? Porque é mais importante o efeito do etinilestradiol sobre o bloqueio da ovulação, sobre os níveis da globulina carreadora de hormônios sexuais, do que propriamente pelo progestágeno ser antiandrogênico e a potência dessa ação. Então, resumindo, caiu por terra aquela informação antiga de que o ideal para a síndrome de ovários policísticos era um contraceptivo hormonal combinado que contivesse ciproterona. Não há uma superioridade, certo? Então, a via transdérmica e a adesiva a gente também contém no regime cíclico ou sequencial o System Sec, tá? O System Sec, ele vem em uma caixinha com 8 adesivos, os 4 primeiros adesivos contêm estradiol e os 4 últimos contêm estradiol e norethisterona, tá? Aqui existe uma ressalva, eu já fui atrás, isso foi uma pergunta de uma aluna do curso, inclusive, que ela perguntou o seguinte: por que que o System Sec, nos seus adesivos com estradiol e progestágeno, que é a norethisterona, ele não contém o dobro da dose de progestágeno que tem no System Conte? Então, vocês vão ver que os adesivos do System Conte, ó, contêm 50 microgramas de estradiol e 170 microgramas de acetato de norethisterona. E aqui o System Sec, apesar de ser sequencial, os adesivos que contêm estradiol e progesterona, eles contêm a mesma dosagem de progestágeno. E era uma regra básica que eu até tinha falado para vocês que o acetato de norethisterona, o progestágeno, quando em regime sequencial ou cíclico, ele deveria ser em dose dobrada. E especificamente o System Sec foi validado nessa dosagem e promove a proteção endometrial adequada. Tem uma colega aqui no, perdão, Ana Carolina, você pode acessar entrando no link da bio, você clica lá no link, vai cair no WhatsApp e no grupo de WhatsApp vai estar fixado lá o link do Zoom, tá certo? É facinho, facinho. Pronto, então vamos seguir aqui. Nós falamos já da norethisterona, que tem diversas composições por via oral, como Nativa Pro BD, Nativa Pro, Suprele, Suprema e os systems, né? Os adesivos do System Conte e do System Sec. Falamos também da dihidrogesterona, que tem uma composição por via oral, que é o Femoston Conte, e tem uma composição por via oral, só que em regime cíclico, que é o Femoston 1/10. E vejam que aqui o progestágeno segue a regra bonitinho, né? Porque no Femoston Conte, olha só, a gente tem estradiol de 1 mg e a dihidrogesterona de 5. Quando a gente vem para o Femoston 1/10, a gente vai ter metade dos comprimidos com estradiol de 1 mg e metade dos comprimidos vai ter estradiol de 1 mg, só que a dihidrogesterona, em vez de ser de 5, é uma dihidrogesterona de 10. Então, ele segue a regra que é mais frequente, que é uma regra geral, que é a de
Progestágenos em regime sequencial ou cíclico devem conter uma dose maior, justamente porque eles são dados por um menor período do mês, certo? No caso das formulações combinadas, nós temos uma padronização de ciclos de 28 dias e normalmente vem 14 e 14. A cicloprimogina é uma exceção, por exemplo, vem com embalagem de 21 comprimidos, mas vocês vão ver que o mais frequente mesmo é uma convenção, né, é algo convencionado na ginecologia de ter as cartelas com comprimidos, com embalagens com 28 comprimidos ou cápsulas, né? Então a gente vê essas todas com 28. Então, se é regime sequencial, vem 14, 14. Quando é regime contínuo, vem os 28 comprimidos iguais. Então, o que que a gente falou? A gente falou de noradsterona, falamos de dihidrogesterona, que é a dos femostrons, falamos da drospirenona, que é a que está presente no SES e no Angelique, eles não promovem, gente, contracepção. Todas essas opções que eu falei para vocês são opções de terapia hormonal. E os progestágenos, a depender, né, podem ter uma ação outra que não só a atuação no seu receptor de progesterona. Então, noradsterona também tem ação em receptor androgênico, assim como o levonorgestrel. Drospirenona tem uma ação antiandrogênica e a dihidrogesterona tem a vantagem de ser mais neutra. Então, ela tem uma ação mais direcionada para o próprio receptor de progesterona, que no final das contas é o que a gente quer. Esse é o parceiro ideal da terapia hormonal. É aquele que promove proteção endometrial com menores efeitos colaterais e menos riscos associados. Opa, seguir aqui para outra página do bulário. Pronto. Aqui, ó, eu coloquei as opções que a gente tem aqui de progestagênios isolados, certo? Então, como eu falei para vocês, os progestagênios estão indicados para mulheres com útero ou então nas mulheres esterectomizadas em situações especiais, como, por exemplo, mulheres que foram esterectomizadas por endometriose profunda e que podem ter ali possíveis focos residuais, que podem ter reativação ou até um possível malignas, menina, não tô sabendo, não. Ou até evoluírem para doença maligna, certo? Então, nesses casos, essas pacientes, mesmo esterectomizadas, vão utilizar um regime combinado, uma terapia hormonal combinada, preferencialmente em regime contínuo. Nas pacientes, por exemplo, que foram submetidas a uma histerectomia subtotal, esse manualzinho que eu falei para vocês aqui da Sociedade Britânica de Menopausa faz uma recomendação, um guia prático, assim, para que a gente possa utilizar um regime sequencial durante 3 meses, para tentar fazer realmente um sangramento de privação, identificar ali se tem um endométrio residual que sofra proliferação, hiperplasia e descamo. E caso a paciente sangre, significa que tem endométrio residual ali. E aí deve-se manter um regime combinado. Já se a paciente não sangrar, mesmo utilizando um regime cíclico, né? Porque no cíclico a gente dá estrogênio e dá progesterona 12 dias do mês. Na retirada dessa progesterona, se a paciente não apresentar sangramento de privação depois de 3 meses de uso, aí é considerado que a gente possa utilizar só um regime estrogênico isolado. Então, isso é uma recomendação de guideline, tá? Não foi visto em ensaio clínico randomizado. O que mais que ele fala? Pacientes submetidas são situações especiais de pacientes sem endométrio ou esterectomizadas. Outras duas situações especiais seriam as pacientes submetidas à ablação endometrial, tá? Têm a recomendação de se fazer uso de um regime, de uma terapia hormonal combinada, de um esquema combinado. E as pacientes que foram submetidas a um tratamento de câncer de endométrio em estágio inicial, com esterectomia total, totalmente curativo. Então, nessas pacientes, se elas forem muito sintomáticas e a gente, em comum acordo, optar por fazer uso da terapia hormonal, é indicado que elas façam uso dos regimes combinados, dos esquemas combinados, certo? Então, só para revisar para vocês em termos de nomenclatura, progestagênio ou progestino ou progestógeno é um termo geral, genérico.
tá? É o termo que significa daquela molécula que age sobre o receptor de progesterona. Quando a gente usa especificamente o termo progesterona, a gente está se referindo à progesterona bioidêntica, certo? Progestagênio pega todo mundo. Aí, se você quiser dizer um grupo específico de progestagênio que não é a progesterona, você vai dizer progestagênio sintético. E aí a gente está englobando a noradiosterona, levonorgestrel, a drospirenona, até a dihidrogesterona, que apesar de estar num grupo de progestagênio sintético, é uma progesterona mais semelhante à progesterona neutra, tá? Então, é uma progesterona que não é bioidêntica, mas ela é muito semelhante, tá? Então, no final das contas, essas aqui vão ser as nossas. No final das contas, essas três últimas aqui, né? Porque aqui só mudou a dose, vão ser os nossos progestógenos preferenciais, tá? O acetato de medroxiprogesterona, não, gente, não é preferencial. Graças a Deus, aqui no Brasil é muito pouco utilizado. A gente utiliza eventualmente como contraceptivo trimestral, injetável trimestral, para aquelas pacientes que se adaptam melhor a um método que até, se eu não me engano, é a britânica mesmo, é alguma sociedade europeia que considera o acetato de medroxiprogesterona trimestral como um LARC, tá? Como contraceptivo de longação. Aqui no Brasil ele não é considerado um LARC, né? Um LARC seria a partir do Implanon, que seriam 3 anos de, de periodicidade, né? De troca. O acetato de medroxiprogesterona aqui no Brasil é utilizado eventualmente como um contraceptivo injetável trimestral. Na terapia hormonal, o maior ensaio clínico já feito, que foi um ensaio que eu falo frequentemente, que é o WHI, utilizou esse progestágeno, gente, mas ele é totalmente um perfil péssimo, né? Porque é um progestágeno com ação glicocorticoide, tá? Então, tem efeitos potenciais sobre a massa óssea, efeitos colaterais em relação ao perfil lipídico, ao perfil glicêmico. Então, ele não deve ser utilizado. E realmente a gente não utiliza. O acetato de normegestrol também muito pouco utilizado aqui no Brasil, gente, porque se a gente vai fornecer um progestagênio separado do estradiol, é muito mais interessante que a gente prescreva a progesterona natural micronizada ou então a dihidrogesterona de 10 miligramas. Para ofertar em regime, eu não realmente não prescrevo a dihidrogesterona separadamente, tá? Normalmente eu a prescrevo no Femoston Conte, que é um comprimido já que contém o estradiol de 1 miligrama associado à dihidrogesterona de 5. E se eu vou prescrever separadamente, eu vou prescrever as cápsulas de progesterona natural micronizada, que podem ter um uso off-label para via vaginal, tá? Esse é um uso considerado fora de bula. Ele não está previsto em bula, mas se a gente for utilizar, é interessante que a gente utilize nas mesmas dosagens que são dosagens e posologia que são recomendadas para o uso por via oral. Então, e isso é recomendado para aquelas pacientes que têm perfil de efeitos colaterais desconfortáveis com o uso da progesterona oral. E algumas pacientes que se sentem muito bem com a progesterona micronizada, por essa questão da leve sedação, do relaxamento, então quando a gente orienta o uso noturno, acaba sendo bastante favorável. Mas algumas pacientes têm efeitos desconfortáveis, certo? Como, por exemplo, a distensão abdominal, enjoo, edema. Então, para essas pacientes, elas acabam tendo preferência pelo uso por via vaginal. É um uso considerado off-label, certo? Então, basta utilizar a mesma dosagem, sendo de 100 em regime contínuo ou de 200 em regime cíclico, e passar da via oral para a via não oral. Então, pessoal que está entrando, tem uma galera entrando aqui no Instagram, a gente está no Zoom, tá certo? E aqui vocês têm a tela, então podem ter a oportunidade de acompanhar o bulário aqui e seguir uma sequência mais lógica, certo? Mas fiquem à vontade se quiserem continuar aí pelo Instagram. Se vocês quiserem, o link tá na bio, certo?
Só ir para o grupo de WhatsApp. É tibolona. Então, gente, temos que falar também da tibolona. Ela é um progestagênio, certo? Por natureza, é um progestagênio, ou seja, fundamentalmente, tem a fórmula química de uma molécula de progesterona, né? Pelos átomos de carbono. Mas ao ser metabolizada, a tibolona, ela libera metabólitos que vão ter ação em receptores de estrogênio, de progesterona e de androgênio. Então, a tibolona acaba se comportando como uma terapia hormonal combinada em regime contínuo, por via oral, tá? Então, através da tibolona, a gente não precisa ofertar um outro progestagênio para proteção endometrial. E também não precisa fazer um estrogênio. Com a mesma molécula, a gente vai ter a ação nos receptores que vão promover alívio de sintomas climatéricos e também vai promover ao mesmo tempo proteção endometrial e o relativo benefício sobre a libido com a sua ação em receptores androgênicos, certo? E a itibolona tem uma vantagem pelo custo também, tá? É uma via oral de menor custo. Então, a gente vê formulações como a tibolona é mais antiga. Inicialmente, ela foi desenvolvida por uma empresa holandesa, foi previsto para ser um tratamento de osteoporose. E aí, vendo que havia melhora de sintomas climatéricos, e aí foi se estudar a tipolona como uma opção de terapia hormonal da menopausa. E a partir disso, como já é uma molécula da década de 80, eu acho que é 70, 80, é uma opção de terapia hormonal mais antiga. Então, a gente tem várias opções genéricas e similares. E aí, com isso, há uma redução do custo, né? De R$ 24, variando ali a 40, 50 e poucos reais. Então, é uma opção que tem mais variedade, né? E tem, ao contrário das nossas outras opções de terapia hormonal, não há uma descontinuação tão grande no mercado. E aí nós vemos aqui, para a última série que tem progestágeno, que são os contraceptivos com o estradiol. Então, todos eles por via oral. E aí a gente vai ter o Quilaira, o Isis e o Stesa. O Isis e o Stesa têm a mesma composição, sendo de laboratório diferente, que é o acetato de normegestrol. E o Quilaira é o Dienogest, tá? O Dienogest tem um perfil antiandrogênico, mas ele tem um regime multifásico, tá? Multifásico significa que o estradiol sofre essa oscilação ao longo da cartela, então tem comprimidos com 3 miligramas de valerato de estradiol, enquanto tem alguns comprimidos com 1 miligrama de valerato de estradiol. Então, para uma paciente que já tem sintomas climatéricos, essa oscilação nos níveis de estradiol pode desencadear sintomas, pode ser que ela não fique confortável com essa oscilação. Pacientes, por exemplo, com enxaqueca também não. E existem dois comprimidos inativos ali. Então, nesse período também a paciente pode ter sintomas climatéricos. Então, o Clara é uma boa opção para pacientes a partir dos 40 anos de idade, mas que ainda não têm propriamente sintomas climatéricos. E o Isis e Stesa, eles são interessantes porque eles têm a dose um pouquinho aí maior do estradiol, então não é a dose padrão de 1 miligrama, é uma dose de 1,5 miligrama. Contém como progestágeno o acetato de normegestrol nessa dosagem aí de 2,5, eles são idênticos, idênticos. A questão é que eles têm 4 comprimidos placebo. Então, quando eu vou prescrevê-los como opção de contraceptivo e, além disso, como opção para terapia hormonal, eu faço que suprimo esses 4 comprimidos placebo e a paciente fica fazendo cartelas aí de 24 comprimidos e emendando 24 em 24, tá? Então, é uma boa opção de terapia hormonal para aquelas pacientes que necessitam de contracepção hormonal, em geral, os pacientes ali entre 40 e 50 anos de idade, certo? Então, passamos aqui por tudo que a gente tem em termos de progestágeno. Deixa eu ver só se faltou algum item falar para vocês. Faltou em relação ao Mirena, gente. Então, o que que a gente tem sobre Mirena e Cailina? Então, o Mirena, ele tem recomendação de bula para uso como protetor endometrial. Então, a gente pode sim utilizar o Mirena com essa finalidade e não só finalidade de contracepção. A gente não tem essa liberação em relação à alcalina,
E apesar de a bula, por exemplo, norte-americana já ter aumentado a validade do Mirena de 5 para 8 anos, em relação especificamente à proteção endometrial, não ocorreu essa liberação. Então, para esse fim, o Mirena deve ser trocado a cada 5 anos, certo? Diferente do Kyline, que só tem como indicação primária a contracepção. Fechado? O que mais que é interessante falar para vocês? Em relação à progesterona micronizada, a gente utiliza a dosagem de 100 miligramas se for um uso contínuo, né, diário, para contrabalançar estradiol de dose convencional ou baixa, tá? Então, o estradiol de 1 miligrama se for por via oral, por via transdérmica, até 1,5 miligrama. Se o estradiol tiver em dosagem mais alta do que essas, né, considerado uma dosagem alta, de 2 miligramas para cima, nesses casos a gente deve utilizar uma dosagem de progesterona também aumentada. No mínimo, gente, no regime cíclico ou sequencial, a progesterona deve ser de 12 dias, não menos do que isso, porque já há evidência de elevação do risco de câncer de endométrio e hiperplasia endometrial, tá? Noradisтерona também, no mínimo 12 dias, mas a gente não prescreve a noradisтерona, a gente nem tem a opção de prescrevê-la isoladamente, eu quero dizer. Então, quando a gente prescreve, já é nas composições mesmo. Então, no geral, não há necessidade de decorar as dosagens dos progestágenos das formulações combinadas, porque você já. Gente, é diferente. Contracepção de terapia hormonal. Contracepção tem um infinito, é infinito, gente. Terapia hormonal, basta ter esse bolário aqui, gente, que contém tudo. Vocês não precisam decorar nada, não. E é tão pouca opção que fica fácil de decorar, tá? Então, é muito simples terapia hormonal nesse aspecto. A gente tem pouca opção. Então, a gente consegue dominar muito bem, se a gente puder dedicar um pouco, né? E se quiser utilizar o bulário, com o uso frequente, fica bem simples, realmente. Então, só revisando com vocês, a progesterona micronizada no mínimo por 12 dias. A didragesterona também, gente, no mínimo por 12 dias. Vocês veem que no Femoston 1/10, a cartelinha é de 28 comprimidos, então eles acabam tendo a apresentação de 14 comprimidos, mas é no mínimo 12. E o acetato de medroxiprogesterona nem vale a pena decorar. Aqui no Brasil, nós não temos pessário de progesterona micronizada, não temos uma progesterona específica para uso por via vaginal, então a gente acaba fazendo esse uso off-label da progesterona, que é oral, a gente acaba fazendo essa aplicação vaginal. E um outro tópico, gente, que eu acho interessante passar para vocês, reforçar essa questão de não prescrever progesterona micronizada por via transdérmica. O que a gente tem no adesivo, e isso é uma confusão frequente, é a noradisтерona, não é a progesterona micronizada. E o outro quesito é em relação ao sangramento. Então, o sangramento é a principal causa de descontinuação por desejo próprio, né, da paciente, uma descontinuação inadvertida da terapia hormonal. Então, as pacientes acabam ficando assustadas, incomodadas, têm cólica e ficam com aquele sangramento chato. Então, em geral, o que que a gente tem de orientação em relação ao sangramento? Primeiro, normalmente esse sangramento é um sangramento de adaptação, tá? Ele é considerado normal quando acontece ali nos primeiros 4 a 6 meses de início ou de troca de alguma terapia hormonal. Digamos que a paciente já está, gente, nesse período, ao final dos seus 4 a 6 meses. Se isso já estiver acontecendo, ou mesmo antes disso, se a paciente tiver tido um padrão de sangramento maior, né? Um padrão com coágulo, com cólica, com necessidade de medicação para alívio de sintoma, com necessidade de procura de uma urgência, de um pronto atendimento. Aí, antes disso, antes mesmo dos 4 a 6 meses, a gente pode fazer uma ultrassonografia transvaginal para aferir a espessura endometrial. E aí poder, a partir disso, indicar ou não uma esteroscopia com biópsia. Mas, até ali, entre os 4 a 6 meses, o que a gente pode fazer, além de observar, é fazer alguns ajustes da terapia hormonal, certo? Então, por exemplo, a gente tem que sempre pensar em contrabalançar os níveis de estradiol e progesterona.
Então, é ideal que a gente prescreva essas opções de terapia hormonal que já sejam reconhecidas e validadas pelas agências regulatórias nacionais, justamente porque elas passaram por ensaios clínicos de eficácia e de segurança. E assim a gente não tem o receio em relação, por exemplo, ao câncer de endométrio e à hiperplasia endometrial. Então, se a gente está prescrevendo uma dessas opções, a gente sabe que há um risco muito pequeno de alguma hiperplasia de endométrio, porque foi uma formulação validada com segurança nesse aspecto, certo? Então, não se afobe em relação ao sangramento a pensar que é câncer, tá? O mínimo da gente fazer é uma avaliação prévia, um exame físico, uma coleta de citologia, se tiver indicado na época, e uma ultrassonografia transvaginal para a gente ter ali uma espessura endometrial de base, de referência para a gente, até para descartar alguma anormalidade estrutural que possa ter ali. Um pólipo endometrial ou um próprio espessamento que já tinha, um mioma submucoso, uma doença estrutural ali do útero, uma adenomiose, por exemplo. Então, é importante fazer essa avaliação prévia e durante o percurso alguns ajustes a gente pode fazer. Então, por exemplo, se a paciente fica tendo, ela ainda está na transição menopausal e vem tendo muitos sangramentos, você prescreveu já um regime contínuo. Então, seria interessante que se fosse prescrito um regime sequencial, para que a gente tivesse realmente um sangramento de privação. O paciente tem lá o espessamento com o estrogênio, depois vem o progestagênio, faz aquele balanço e depois a descamação. Então, é interessante a gente, por exemplo, prescrever regimes sequenciais para pacientes que estão na transição menopausal. Outra coisa, os progestagênios sintéticos, como esses que eu falei para vocês, noradiosterona, drospirenona, levonorgestrel, eles levam a uma atrofia endometrial mais importante do que a progesterona mecronizada ou mesmo a dihidrogesterona. Então, se vocês fazem uma ultrassom e veem que é um endométrio muito fininho, gente, de 2 milímetros, de 1 milímetro, de 3 milímetros, aquele endométrio fino mesmo, aí vocês podem considerar, por exemplo, trocar do progestagênio sintético para uma progesterona micronizada, que não leva a tanta atrofia, porque provavelmente é um sangramento por atrofia. Já, por exemplo, se é um útero que está ali beirando os 4 a 5 milímetros e você ainda não quer indicar a esteroscopia, você pode aumentar a dosagem, por exemplo, da progesterona, ou então substituir a progesterona micronizada por um progestagênio sintético. Então, ter em mente que os progestagênios sintéticos levam a mais atrofia endometrial comparativamente à progesterona micronizada, certo? Essas trocas entre regime sequencial e cíclico ou cíclico e regime contínuo podem acontecer, principalmente levando em consideração a fase do ciclo em que a paciente se encontra na transição. Pelo contrário, se já é um paciente que está em menopausa há 3 anos, gente, o interessante é já começar um regime contínuo, a gente tem mais chance de manter aquela menorréia, né? Então, ajuste de dose dos progesterona, progestágenos, troca dos tipos, tá? E a via oral, em geral, promove melhores padrões de sangramento. Lembrando que temos o Mirena, que sempre é uma excelente opção para bom controle de sangramento, e nós temos também a Tibolona. A Tibolona acaba, gente, tendo um bom perfil de efeito colateral, porque a maioria das pacientes tem amenorreia sustentada e a maioria das pacientes também não tem mastalgia com Tibolona. Então, ela tem essas vantagens. E o Mirena, em tudo que é artigo, documento que fala ali sobre sangramento, manejo de sangramento, que envolve muita opinião do especialista, não tem tanto ensaio clínico assim, então acaba trazendo sempre o Mirena como carta na manga. Era interessante até que eu colocasse aqui, nos progestagênios isolados. Todo ano eu faço uma atualizaçãozinha desse bulário. Então, ó, já vai ficar a dica aqui para eu colocar progestagênio isolado e colocar o Mirena. Vai estar correta esse acréscimo. Deixa eu interromper meu compartilhamento e voltar para vocês. Deixa eu ver o chat. Hum, pronto. Então, tivemos duas perguntas aqui. Pessoal, agora um momento de dúvidas. Quem tiver no Instagram ou quem tiver aqui no Zoom, pode
fazer as perguntas que aí eu consigo responder aqui e lá, tá? Já descompartilhei a tela. Então, a Sara aqui perguntou: quais são os critérios que você usa para escolher entre oral e vaginal? É, Sara, eu acredito que você esteja perguntando em relação ao uso da progesterona. Normalmente, eu prescrevo a progesterona por via oral, tá? Eu acho particularmente mais cômodo, e porque esse uso por via vaginal é considerado um uso off-label, então ele é restrito para aquelas pacientes que têm mais efeitos colaterais com a progesterona, tá? E pensando que muitas pacientes têm queixas em relação à insônia, a um sono mais agitado, despertares noturnos frequentes, então eu acabo também preferindo a via oral, para ter esse benefício mais sistêmico, assim, da progesterona. Apesar de que ela absorve via vaginal, certo? Mas por ser um uso off-label, eu acabo dando preferência ao uso de bula. E a Jorêmia perguntou, qual seria a indicação da tibolona como primeira opção? Olha, Jorêmia, tibolona não é considerada uma terapia de primeira linha. Então, na verdade, ela não é a primeira opção. Eu acabo utilizando como segunda opção em caso de pacientes, por exemplo, que apresentam um sangramento desfavorável com o uso da terapia hormonal, que eu tenho que ficar fazendo esses ajustes. Aí eu lanço mão da tibolona. Ou em caso de pacientes, por exemplo, que tem uma queixa de mastalgia persistente, acabo utilizando o tibolona como opção. Então, na verdade, é a minha segunda opção diante desse perfil de efeitos colaterais da paciente com as outras opções. Justamente por não ser bioidêntica, por ser por via oral. Então, acabo não usando a tibolona como primeira linha, e não só eu, certo? A literatura em geral hoje não traz a tibolona como uma terapia de primeira linha, tá? Há uma interrogação, assim, dela não ser tão eficaz em relação a a sintomas vasomotores de fogachos, não ser tão eficaz quanto a terapia hormonal convencional, tá? Mas isso aí há um pouco de divergência em relação a essa informação. E acaba utilizando a tibolona como manutenção de pacientes que já venham em uso, e as pacientes amam tibolona, tá? Quem vem em uso e está bem adaptada, não gosta de trocar tibolona por outra. Então, também não compro essa briga, exceto se for o paciente já em uso há mais de 10 anos, porque aí há uma recomendação real, por exemplo, da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, de que o uso estendido de terapia hormonal deva ser associado a algumas medidas de redução de risco, como, por exemplo, prescrição por formulações bioidênticas, uso de via transdérmica, a menor dose efetiva, associação com medidas alternativas para alívio de sintomas, então, um yoga, um mindfulness. Então, nesses casos aí, eu realmente faço essa recomendação. Olha, já tem 10 anos que você utiliza. Mas, no mais, se a paciente está bem adaptada, eu acabo mantendo a tibolona mesmo. Porque eu não vou comprar essa briga, né, gente? Se ela tá bem. Pessoal, não tem mais dúvida aqui no chat. Se alguém do tiver aqui na live do Instagram, se quiser tirar alguma dúvida, né? Nosso tema é escolha do progestagênio da terapia hormonal. E aí a Tati colocou aqui. Entendi que o objetivo do progestagênio não é melhorar o sono. Mas faria sentido prescrevê-la para uso à noite, não pela manhã, para talvez dar uma ajuda no sono? É verdade essa história de dar estrogênio de manhã? Tati, eu sempre prescrevo progesterona à noite, certo? Sempre mesmo, por conta do sono. Em relação ao estrogênio, eu já levei até em congresso essa pergunta a uma professora de São Paulo, eu levei na Sobrac, foi a minha dúvida sobre na Sobrac, no ano passado, em maio do ano passado. Eu A progesterona a gente sabe que é bem recomendado que a gente utilize à noite, a gente sabe que tem esse efeito mais sedativo e relaxante. E aí eu perguntei se havia realmente uma indicação da gente utilizar o estrogênio durante o dia, né? Por ser um hormônio mais ligado à vitalidade e disposição. E a resposta foi que não havia evidência suficiente para fazer essa recomendação, formal, assim, de modo abrangente para as pacientes. Então, particularmente, para maior adesão, como eu sei que a progesterona realmente tem esse efeito mais sedativo, eu acabo associando o estrogênio para ela passar à noite, na rotina da noite, com a progesterona por via oral, certo? Como ela me deu essa resposta, eu mantive essa minha conduta de passar progesterona e estradiol à noite. Mas se for um paciente
bem engajada, que já toma suplementações e outros tratamentos, aí pode ser considerado, né? Que você oriente ela a usar o estrogênio de manhã e a progesterona à noite. Meu receio com isso é que ocorra dia dela tomar um e não aplicar o outro, entendeu? E isso aumentar a chance dela ter um sangramento. Que aí sim vai impactar tudo, né? Sangramentos desfavoráveis por uso incorreto, aí a gente tem uma maior chance de má adaptação, né? E de desistência da terapia. Deixa eu ver se alguém aqui no Instagram perguntou. Não. Eu tô respondendo as perguntas do Zoom, então, tá? Fiquem à vontade. Em uma paciente, a Marcela aqui, já com 2 anos de terapia hormonal, que iniciou o sangramento após troca de TH oral para transdérmico, com o uso cíclico de ultrogestão, você acha válido passar para regime contínuo ou testar progesterogênio sintético? Tem outra assunto. Peraí. A paciente tem 2 anos de terapia hormonal. Ela iniciou um sangramento após a troca da oral para a transdérmica. Até aí tudo bem, pode acontecer um sangramento na troca. E ela faz uso de transdérmica, ou seja, está usando um gel ou um adesivo, e faz uso cíclico de ultrogestão. Acha válido passar para... Marcela, eu já teria passado para regime contínuo. Na literatura, a gente pode utilizar o regime cíclico sequencial por até 5 anos. Até aí, não há evidência de aumento do risco de câncer de endométrio. Mas é interessante ali que entre 1 a 3 anos, ou no mínimo 1 ano de uso de regime sequencial, a gente já possa fazer uma tentativa do regime contínuo. No seu caso, como já tem 2 anos de uso, eu já faria o teste do regime contínuo, certo? Então, uma paciente que usa regime cíclico, é esperado que ela sangre mesmo, certo? Tanto porque você fez a troca de uma via de administração, quanto porque você está dando um uso cíclico, tá? Então, o uso cíclico se associa a sangramento. Você não faz um regime cíclico esperando a amenorreia, pelo contrário, você espera um sangramento previsível. Fechado? Ó, pessoal, a Mel tá passando aqui para lembrar para vocês que a gente está com as inscrições da formação chamada TH Expert, tá? Então é uma formação que vai acontecer de forma síncrona, vai ser com encontros com aulas teóricas, mas o melhor nem são as aulas, apesar de eu gostar bastante das aulas, né? Mas são o preparo para elas, os desafios que a gente vai fazer, os casos clínicos e a figura do navegador ali, do acelerador, que vai estar em contato com vocês para que você, para dar esse gásinho no estudo, né? Então, são 5 encontros, isso vai acontecer no período de 30 dias. Para quem está aqui, que já é aluno, do climatério, ou já foi de algum curso meu de antes, né? Não é aluno atual, mas já teve alguma inscrição em cursos nossos, vocês só precisam pagar a complementação. Tudo que você investiu, a gente checa qual a turma que você participou, o valor já investido, é só fazer a complementação. E para quem não é, para quem vai ter o primeiro contato comigo através da formação do TH Expert, a gente está com uma condição especial que a gente vai manter por esse período aqui de carnaval para depois a gente fechar a turma que vai começar na segunda seguinte ao carnaval, tá certo? Então aqui tem um link do WhatsApp que aí vocês podem fazer as negociações. A Mel é super ativa aí em negociar para vocês condições melhores, forma de pagamento em crédito, enfim, certo? Mas a pessoa sou eu, viu, gente? A pessoa que vai conduzir essa formação com vocês serei eu mesma. E para quem é meu aluno, manteremos as nossas mentorias mensais e o nosso grupo de WhatsApp. Quem entra na formação também vai entrar no Clímax, né? Nosso grupinho de WhatsApp, e vai ter um grupo específico da formação que vai ser um grupo de 30 dias. E não posso me esquecer, ganha o bulário para casa, o bulário físico e a certificação do MEC, tá? Então, e pode participar também das nossas mentorias mensais. Então, tem algumas vantagens grandes aí de participar do TH Expert. Deixa eu só. O bulário, mostrei para vocês como é que funciona, né? Deixa eu mostrar aqui como é que vai.
Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Paciente usou o estrogel mais o Trogestan e descontinuou por sangramento. Introduzi tibolona e a paciente manteve sangramento. Ela não quer usar Mirena. Uma boa indicação seria mudar a progesterona e voltar com. É... Rê, me fala como é esse sangramento dela. É um sangramento de volume ou é aquele sangramentozinho chato de borra de café? Porque há uma tendência a responder melhor para sangramento com progestagina sintéticos. Então, eu penso talvez de você passar o Cistencont, que tem a norestesterona, certo? E se você tiver alguma espessura endometrial, para me dizer, sangramento chato, pingando, é. Esse aí, minha filha, esse aí é triste. É difícil, estou com a paciente assim. É, já tentei de tudo, viu? Essa paciente que eu já fiz Cistencont, já fiz Mirena, ela teve muita acne, tive que tirar o Mirena. Já, que mais que eu já fiz? A gente fez o estrogel com progesterona, que é a que eu mais faço. Ela tem uma trombocitemia, então eu não pude utilizar a via oral de tudo. Usei Systencont. E agora eu tô com a drospirenona oral de 4 miligramas com o System. E ela tá sangrando. E vai ser esse sangramento chato. Esse sangramentinho, esse é o pior que tem. Assim, pena que a sua paciente não quer, mas também eu tentei Mirena com a minha e a Pop tinha tanta acne. São 47 anos com a cara cheia de acne, não tem quem aguente, né? É lutar, minha filha, é lutar. Tentaria o Cystenkont no seu caso, porque você já tentou o estrogel com Trojestan, né? A Cíntia está perguntando em relação à formação. Tá. A formação se dará em 30 dias, sim, porque o que eu mais tenho é aluno que compra o curso, assiste um módulo ou outro e não conclui. E acaba aprendendo muito porque tem aula ao vivo e tem grupo de WhatsApp. Mas eu quero que vocês tenham uma formação sólida, né? Então, a gente montou essa estrutura aqui de 30 dias de aprendizado contínuo, né? Então, é um crescimento exponencial aí, com 5 encontros, e vai ter certificação pelo MEC, tá? Como curso de extensão. Então, é 30 dias para aplicar mesmo e perder essa insegurança. Essas são as nossas bases da nossa formação, a fisiologia da menopausa, um protocolo de prescrição segura, o plano de segmento ideal, e isso aqui foi a grande modificação do ano passado para cá, que é o retorno 4As e uma estrutura aí de manejo de eventos adversos, com uma explicação mais orientada para vocês em relação a esse manejo de sangramento, por exemplo. A prática preceptorada, que é feita através tanto do grupo do WhatsApp quanto dos nossos encontros mensais, tá? Essas nossas mentorias todo mês. Então, é indicada para colegas médicos, sejam eles ginecologistas, endócrinos, clínicos, médicos de família, nutrólogos, que trabalhem com a saúde da mulher, certo? E por que que é diferenciado? Porque tem uma metodologia que tem interação entre vocês, tem um acompanhamento, que isso é o que eu acho o máximo, né? Eu queria participar de um curso assim, então eu não vou participar, né? Eu vou construir, eu vou fazer aquele curso que eu queria ser aluna, um acompanhamento com um acelerador. Vai ser um líder de acompanhamento educacional, que vai ser dedicado para que vocês realmente avancem nessa jornada, gente. Então, eu quero um curso de execução. Eu não quero vender isso aqui, vender por vender. Eu quero que vocês cumpram uma metodologia e que vocês tenham resultado, gente. Então, isso aqui é uma estratégia para que vocês saiam do 0 ao 100 em 30 dias, tá? Então, vai ter proposta de dinâmicas, de desafios, vai ter a certificação reconhecida pelo MEC e vai ter essa conexão com uma comunidade de médicos que estão com o mesmo objetivo de vocês, de crescimento contínuo, né, e de aprimoramento. Então, essa é a jornada que a gente vai vivenciar. Então, são 5 encontros, 4 encontros nas segundas-feiras à noite, certo? Esses são os temas aqui: ciência da fisiologia da menopausa, a metodologia de elegibilidade da terapia hormonal, a matriz de prescrição da terapia hormonal,
o modelo de retorno e segmento das pacientes. E o encontro 5 que vai ser numa manhã de sábado, um workshop com situações especiais, dinâmicas de grupo e, ao final, a cerimônia de certificação, tá? Então, assim, aí, tô nervosa, tenho um frio na barriga só de pensar, porque vai ser bom demais. Então, vão ser, além disso, os bônus que vocês recebem: 3 meses de acesso ao grupo de WhatsApp, um bulário de bolso, essa ferramenta que eu utilizei na aula de hoje, né? Eu utilizei o bulário, ou certificação com reconhecimento do MEC, um combo de aulas complementares especiais a aulas gravadas e um ano de acesso aos nossos encontros. Então, nós vamos ter aí aproximadamente 2, 4, 6, 8, 10, 14 horas de aula. Então, vocês vão ter acesso a essas 14 horas de aulas gravadas. E aqui sou eu. É isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o conteúdo, pode mandar brasa. Tem dúvida no Instagram. Deixa eu ver aqui. A da Renata eu respondi. Ai, eu perdi a dúvida. Ah, achei. Paciente iniciou a terapia hormonal com progesterona micronizada e apresenta sangramento volumoso. Como manejaria esse sangramento? Não que a Mirena também. A galera é anti-Mirena. Então, a progesterona micronizada, apesar de ser a progesterona com um perfil que menos eleva o risco de câncer de mama, um perfil mais neutro, também interessante em relação a risco trombótico, ela não é não promove um bom controle de espessamento endometrial, não é um bom controle de sangramento. Então, eu substituiria por outras opções aí. E aí você pode fazer trocas empíricas. Tentar um Nativa Pro, ou um Femoston Conte, ou um System Conte, e aí você fazer trocas pensando nos seguintes tópicos, né? Já que ela não quer Mirena, então você pode optar por um estradiol por via oral, que ele acaba tendo uma melhor resposta, e um progestagênio sintético em vez da progesterona natural, tá? Você vai perder em outro quesito, mas por um lado, você vai alcançar maior adesão da paciente. E sendo um sangramento volumoso, gente, um sangramento volumoso, independente da fase, aí ele merece uma investigação, certo? Então, merece que você faça uma nova ultrassonografia transvaginal, um exame físico, certo? Então, depender desse padrão de sangramento, no caso, um sangramento com uma quantidade mais importante, aí vale a pena uma reavaliação mesmo. Pronto. Pessoal, acabei de receber a informação aqui pela minha equipe de que a gente vai liberar hoje um cupom, se chama TH30, que dá direito a 30% de desconto nessa formação. Isso é para não alunos, para alunos novos, porque os alunos antigos têm um desconto até maior, que é referente ao que já foi investido. Então, vocês só vão complementar, certo? Só falar nesse WhatsApp que a Mel você vai dizer TH30, pronto. O povo tá bondoso, viu? Eu dando meu sangue e o povo só mandando desconto. Deixa eu ver se faltou alguma dúvida aqui. Oi, Marissa. Então, eita, vamos embora, Marissa. Só você falar no WhatsApp, minha flor, você fala que turma de entrada ou pelo seu e-mail. Ué, eu lembro de você, mas eu acho que você não foi da Black Friday do ano passado, não. Acho que você é mais antiga, né? Acho que é do começo do ano passado. É, aí é só você falar o seu e-mail, que aí o pessoal consegue identificar a turma e qual foi o valor que você já investiu. Aí é só realmente o complemento. E aí, galera, tem mais alguma dúvida? Thaísa, Renata, Renatinha? Ou é outra Renatinha? Jorêmia, Regina, Carla, Cíntia, Barreto, Eduardo ou Cris, Kátia. Estou aqui por vocês, pessoal. Se tiverem mais alguma dúvida, estamos à disposição. Aqui no Insta, acho que eu respondi tudo. Respondi sim.
Galera, vocês têm ideia que eu vou passar o carnaval só debruçada? Não vai ter carnaval, não vai ter carvalheira, não vai ter Salvador. Eu acho que eu vou ver o desfile das escolas de samba do Rio, vou ter essa alegria, mas minha alegria mesmo vai ser montar a estrutura da gente da formação, tá?